Vocês já alguma vez perceberam que existem duas vozes dentro de nós? Uma sabe sempre aquilo que é preciso ser feito para atingirmos os nossos objetivos, enquanto que a outra voz está sempre a encontrar motivos para atrapalhar a primeira. Por outras palavras, é como se existisse um sabotador dentro de nós, que tem sempre alguma justificação ou desculpa que nos impedem de crescer profissionalmente, pessoalmente e financeiramente. Estes nossos inimigos internos são maneiras de pensar que já vêm desde lá de trás, desde os nossos primitivos, em que nessa altura a nossa única preocupação era caçar para encontrarmos alimento. Então, esses pensamentos pertencem ao nosso cérebro sobrevivente, que foi algo que nós herdamos dos nossos antepassados. E neste momento, atualmente, existe uma luta entre o nosso cérebro sobrevivente e o nosso cérebro inteligente. Para vocês perceberem melhor, é como se a nossa mente fosse pré-programada para sobreviver e não para ser feliz. Por isso é que são poucas as pessoas que saem dessa linha de conforto, de sobrevivência, para fazer grandes feitos, superar grandes desafios e prosperar. E essa programação de sobrevivência que nós herdamos dos nossos antepassados está constantemente preocupada em proteger a nossa integridade física e mental. E isso acontece principalmente na nossa infância, onde tínhamos vozes internas que nos afastavam da dor, do perigo e nos aproximavam do prazer, mesmo que de forma inconsciente. E são esses padrões que muitas das vezes nos fazem ainda ter um comportamento infantil, algo que deveria ter-se perdido com o tempo. O ideal seria nós chegarmos à nossa vida adulta com uma grande bagagem de informações e experiências para formar o que vários autores chamam de cérebro inteligente. E no fundo é isso que caracteriza a nossa maturidade. O cérebro de sobrevivência, que era útil na nossa infância, acaba por se tornar mais tarde no nosso sabotador. E a nossa busca por conhecimento e sabedoria nada mais é do que uma luta contra esses nossos inimigos internos. Daí a importância de nós tentarmos observar os nossos pensamentos. Porque quando nós temos consciência dessas rotinas mentais que nos sabotam a nossa vida, nós a partir daí, sim, estamos em controlo sobre a nossa vida. Pensando nisto, neste vídeo vamos falar sobre 6 inimigos internos que prejudicam a nossa vida financeira. Olá malta, eu sou o Pedro Cardoso, sejam bem-vindos ao vosso canal, onde eu te vou ajudar a poupar e investir o teu dinheiro. Este é o nosso inimigo interno mais poderoso de todos. É aquele que põe todos os defeitos em nós, todos os defeitos nos outros e também todos os defeitos em todas as áreas da nossa vida. E essa voz crítica está dentro de nós. Não há algo que nós possamos fazer para a evitar. Mas podemos sim fazer coisas para que a consigamos controlar. Quando somos crianças, este padrão apresenta-se bastante cedo. E depois, mais tarde, quando entramos na vida adulta, ele é a razão dos nossos grandes sofrimentos. Ele é responsável pelas nossas explosões de raiva, decepções, sentimentos negativos, o nosso arrependimento, a nossa culpa, a ingratidão. Basicamente, quem é dominado pelo inimigo crítico nunca está bem consigo mesmo. O problema é que este constante estado de sermos críticos sobre tudo acaba por nos paralisar, porque nós nunca vamos conseguir tomar decisões, nunca vamos conseguir fazer escolhas, nem nunca vamos conseguir começar algo de novo. Ou seja, é como se este estado nos fechasse todas as portas e nós não conseguimos ser felizes nas nossas relações, não conseguimos ser felizes no nosso trabalho e também não conseguimos prosperar financeiramente. E sempre que nós tomamos a decisão de fazer alguma coisa, essa voz começa a criticar sem parar, 24 horas por dia, até nós desistirmos dos nossos objetivos. E mesmo quando algo der errado, essa voz irá aparecer e vai dizer: Eu avisei que não ia funcionar, eu avisei. Vocês também já devem ter ouvido aquela voz interna que nos diz sempre: Ninguém gosta de mim, ninguém me ouve, ninguém faz o que eu quero, ninguém faz o que eu mando. Eu não percebo. Ninguém gosta de mim. Eu pedir para ele fazer aquilo, não fazem nada. Já estou habituado. Mas também ninguém me respeita, ninguém me ajuda.
No fundo, ninguém me entende. Estas são rotinas mentais muito comuns na nossa adolescência. Mas muitas vezes também elas invadem a nossa vida adulta. E a situação piora quando esse pensamento de vítima começa a reagir. Ou seja, elas começam a tentar procurar chamar a atenção das outras pessoas. E quando isto acontece, essa vitimização demonstra ainda uma mentalidade um pouco imatura, que irá ter algumas consequências, tanto na nossa vida profissional como financeira. Porque basicamente é uma tentativa de negar que somos responsáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida. Ou seja, até acaba por ser uma questão de autorresponsabilidade. E aliás, isto até é uma variação do nosso inimigo interno crítico, que basicamente é a manifestação de alguém que simplesmente só consegue criticar o outro. E essa maneira de pensar acaba por nos impedir que nós consigamos melhorar interiormente, de melhorarmos também os nossos erros e a nossa maneira de ser. E no fundo, o resultado dessas pessoas que estão sempre a atribuir os seus fracassos a fatores externos é que nem só conseguem prosperar financeiramente, como também não conseguem fazer nada em outras áreas da sua vida. O inimigo interno controlador também é uma variação do nosso inimigo interno crítico. Sabem quando éramos crianças e fazíamos aquelas birras para controlar os nossos pais quando íamos ao supermercado? Pronto, ainda existem muitos adultos que continuam-se a comportar da mesma forma. Basicamente, são aquelas pessoas que estão sempre a tentar controlar as outras pessoas. E quando não conseguem, exprimem os seus sentimentos de raiva e de frustração. Uma grande característica do controlador é que ele nunca ouve o que as outras pessoas lhe têm para dizer. E também é muito comum na vida do controlador ser aquela pessoa que irá sempre mudar de trabalho. Porque se não atingirem cargos de chefia, simplesmente vão embora. E o mais certo é o controlador mais tarde acabar por abrir o seu próprio negócio. Um facto é que por vezes, eles ao pensarem desta forma, eles até consigam ter algum sucesso financeiro. Mas isso acaba por acontecer porque apenas abusam das outras pessoas. E apenas procuram o poder económico para poderem ter o poder e o controle sobre as outras pessoas. O grande problema aqui é que as pessoas que são controladoras nunca acabam por ser infelizes. Elas até podem terminar a vida com muito poder e muito dinheiro, mas vão inevitavelmente acabar sozinhas e acabam apenas por sentir um vazio e a percepção que não se sentem completas. Sabem aquela voz que não nos deixa relaxar? Ela exige-nos sempre que estejamos atentos a tudo, porque a qualquer momento algo de mal poderá acontecer. Pois é, mas isto torna-nos pessoas muito tensas, que nunca conseguem fazer nada. Porque basicamente nós estamos sempre à espera do pior. E na vida financeira acabamos por deixar o nosso dinheiro debaixo do colchão porque não confiamos nos bancos. E claro, naturalmente, estas pessoas sentem um receio enorme de experimentar outras modalidades e tipos de investimentos. Porque basicamente estarão sempre à espera que seja um golpe e acabam por desconfiar de toda a gente. E nem é mal de todo sermos um pouco desconfiados, mas em exagero irá impedir que nós consigamos prosperar profissionalmente e financeiramente. Esta é aquela voz que não nos deixa dizer que não. Até mesmo em situações em que nós é que seremos os prejudicados. E basicamente isto faz com que nós ignoremos sempre os nossos problemas. Acabamos também por deixar passar tudo em branco para não gerarmos atritos com ninguém. No fundo é aquela voz que está sempre com medo de magoar ou de perder alguma amizade. O problema é que essa voz faz com que nós não consigamos proteger os nossos interesses. Porque se nós de facto formos proteger os nossos interesses, vamos estar a contrariar os outros. E não é isso que essa voz quer. E quando nós somos dominados por esse inimigo, costumamos empurrar os nossos problemas com a barriga. O problema é que acabamos por engolir em seco muita coisa. E depois sentimos raiva e outros sentimentos negativos por muito tempo. E além disso, essa voz também faz com que nós estejamos constantemente preocupados com o que os outros pensam sobre nós. E infelizmente existem pessoas que conseguem identificar esse padrão e depois acabam por tirar proveito disso. Porque em boa verdade, para que haja um aproveitador, também tem que existir sempre alguém que nunca saiba dizer que não. Por isso, até para ser prestável, é preciso um equilíbrio. Porque se nós não tivermos esse equilíbrio, isso irá nos afetar muito, tanto profissionalmente como pessoalmente e, como nós já sabemos, posteriormente irá afetar também financeiramente. Esta é aquela voz que não nos permite terminar aquilo que começamos.
e que depois, mais tarde, acabamos por perder o foco. Ficamos distraídos e acabamos por perder o interesse com facilidade. E isto acontece porque estamos sempre à procura do prazer e da satisfação imediata. Então, acabamos por não ter a paciência necessária para atingirmos os nossos objetivos. E normalmente, quem dá ouvidos a essa voz, normalmente são aquelas pessoas que tentam fazer imensas coisas ao mesmo tempo e que depois, no fim, acabam por não conseguir fazer nada. Então, depois, acabam por estar sempre a mudar de carro, a mudar de emprego, a mudar de companheiro ou de companheira. É claro que existem pessoas que conseguem atingir o sucesso profissional e financeiro, mesmo que influenciadas por estes inimigos internos. O grande problema está no caminho em que elas escolhem para atingir os seus objetivos. Enquanto que as pessoas que se preocupam em melhorar a sua relação com os seus inimigos internos conseguem prosperar através da consciência, da inteligência, de saber ajudar o outro. Por outro lado, outras pessoas atingem os mesmos resultados através do ódio, da culpa, da vingança, entre outros. Então, acabam por existir muitos meios para atingir o mesmo fim. Mas nem sempre os fins justificam o uso de todos os meios. Malta, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Digam-me aí nos comentários quais dos inimigos é que está mais presente na vossa vida. Subscrevam o canal, deixem o vosso like e até ao próximo vídeo.